você ligado em nossa programação de jornalismo. Nós estamos hoje recebendo por videoconferência o presidente do Encontro Abelheiro, o César de Souza, que vai falar um pouquinho sobre o encontro que aconteceu no último final de semana e, claro, né, esse, digamos assim, animalzinho tão importante para o nosso dia a dia. César, tudo bem? Olá, Luan, olá os amigos aí da Rádio Planetário. A gente, né, se vê muito feliz, né, com os resultados que o Encontro Aberto tem trazido para a região. Ele que aconteceu no último final de semana aqui em Carazinho. Nós tivemos cerca de 27 mil participantes. Isso é quase o dobro da edição 2024. Também a gente conseguiu criar um pouco de tendência, né, sendo o primeiro evento da cadeia produtiva das abelhas a trazer a agricultura familiar e o artesanato em conjunto. Esse ano também a gente teve novidades, a gente trouxe a agricultura, o produtor rural para dentro do evento, a gente que teve uma ação muito exclusiva do Sindicato dos Fabricantes Defensivos Agrícolas, o Sindiveg, onde ele falou sobre o cuidado da aplicação dos defensivos agrícolas. Também tivemos a oportunidade de apresentar um projeto nacional, que é uma ação conjunta da Embrapa, em conjunto com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no qual toda a Inspetoria Veterinária do Estado do Rio Grande do Sul e do país estão recebendo um telefone celular, um tablet e alguns equipamentos apícolas para que ele possa fazer a coleta quando acontecer a mortandade de abelhas e seja feita análise gratuita para os apicultores. Isso é muito importante porque mostra que o Encontro Abelheiro é palco de discussões de grandes anúncios para o setor, né? Então a gente fica feliz também com o engajamento da região, né? Carazinho, Passo Fundo, Tapera, Espumoso, Ibirubá, Soledade, Cruz Alta, que se fizeram presente no Encontro Abelheiro. Também as caravanas que vieram de outros estados e de outras cidades do Rio Grande do Sul. Recebemos uma missão da Argentina nesse ano, né? Um grande grupo, até por sinal, buscando entender um pouco das demandas, né, do Brasil para soluções de equipamentos. A Argentina que é muito avançada na apicultura, mas na meliponicultura, que é a criação de abelhas sem ferrão, ela ainda precisa ainda buscar um intercâmbio para entender como adaptar ela na sua região. A gente fica feliz porque a gente teve um volume médio de R$ 800 mil durante os 3 dias de evento. E durante o evento também a gente teve Fora Pícola dos Estados, onde a gente fala do papel e da funcionalidade das abelhas, e isso vem muito de encontro a essa data muito especial, o Dia Nacional da Abelha. As abelhas que são responsáveis por polinizar cerca de 70% das plantas que produzem 90% dos alimentos totais consumidos. Dentro do evento nós falamos sobre a abelha polinizando a soja, um aumento de 15% na produtividade das nossas lavouras. Foi apresentado os resultados das abelhas polinizando a canola e principalmente a carinata, que é a variedade que está mais sendo plantada hoje e que está sendo o percussor e o boom do plantio da canola no estado do Rio Grande do Sul, porque ela pode ser usada para a produção de combustível, né, principalmente combustível de avião, né, e ela tem valor agregado. Mostrou um crescimento de cerca de aumento de produtividade por hectare de cerca de 35%. Isso é muito relativo e é muito importante esse diálogo. Também falamos sobre a abelha polinizando erva mate, né? Algo que até era então inédito, poucas pessoas sabem, mas a flor da erva mate, se não for polinizada, a semente dela não fecunda. É uma semente inerte, ela não tem poder de germinação para dar uma muda de erva mate. Ah, algo também surpreendente, a erva mate ela depende de 98% da polinização das abelhas. Então, aparece uma lacuna e uma grande oportunidade, né, de instalação de abelhas em ervais, né, gerando uma fonte de renda a mais para o produtor de erva mate. Então, não só da erva mate, mas sim também do produção do mel da erva mate, que é algo muito importante. E a vantagem também é que quando você coloca a erva mate, você consegue fazer vazios sanitários, isolando e conseguindo ter um mel de origem de procedência, né? Algo que foi muito importante, a gente tratou também aqui no evento, para aqueles grupos que querem ter méis com características e peculiaridades e tem dificuldade para deixar os seus ambientes isolados, a erva mate é uma grande opção.
Eu fiz uma matéria esses dias, com uma apicultora aqui do município, aonde contamos um pouco da história dele e também das abelhas que ele tem, né? Ele tem a abelha com ferrão, sem ferrão, aquela mais conhecida, a gente fala popularmente, a mirim. E ele falou sobre a porcentagem da diminuição de apicultores e de abelhas só aqui no município de Espumoso. É mais de 50% que teve de diminuição. E esse encontro de abelheiros, encontro abelheiro, ele é também para conscientizar da importância que a abelha tem para o nosso ecossistema, né? Conscientizar sobre a importância de mantermos, de cuidarmos, né, deste ecossistema. O alimento que a gente tem, que a gente consome diariamente, muitos deles, é com a ajuda da abelha, né, César? Sim, correto. Basicamente, né, essa abelha que tu conhece, muitas pessoas chamam ela, o mirim, né, eles chamam de alemãozinho, mas o nome dela se chama jataí. É uma abelha muito, muito conhecida no Rio Grande do Sul. Ela costuma fazer instalar seus enxames em tijolos na zona urbana, em muros, você encontra muito ela, em árvores. E é uma abelha muito rústica, muito favorável ao clima gaúcho, né? Ela se adapta bem a baixas temperaturas. E já falando sobre apicultura, a redução do número de apicultores no estado do Rio Grande do Sul é algo que assusta, né? Nos anos 2000 eram 39 mil apicultores e o último censo mostrou que são menos de 7 mil já. Isso mostra o quê? Mostra que é uma cadeia que tem uma idade mais avançada. Isso era um levantamento que a Aliança Abelheira tinha identificado lá no início do Encontro Abelheiro, com o objetivo de fomentar essa cadeia produtiva. Por quê? Porque a prática da apicultura ela é sempre feita de uma forma manual. Então, ela é um trabalho braçal. Então, muitas vezes, o apicultor com uma idade avançada, ele já não consegue mais exercer a prática da apicultura por questões de limitações físicas. A gente também precisa também instigar novos apicultores. A nova geração precisa entrar nesse mercado. E por isso o Encontro Abelheiro ele traz soluções, palestras, atividades, faz um grande movimento para fomentar a cadeia produtiva. Ao mesmo tempo, para que desperte que novas gerações venham fazer parte desse universo das abelhas. A abelha hoje ela é muito importante para o ecossistema, né, para a produção de alimentos. Ela pode disponibilizar frutas, verduras e agora as grandes culturas, é fundamental essa inserção. O advento da canola e a soja no norte do Rio Grande do Sul tem instigado o papel das abelhas migratórias, que é o quê? São abelhas que não estão na propriedade, que são deslocadas para fazer a prática da polinização assistida. Isso é um mercado que tem crescido muito. Em contrapartida, nós buscamos fomentar para que essa migratória seja feita no menor raio de trânsito possível. Então, por isso, nós precisamos tratar sobre esse assunto, falar, instigar. Hoje existem cursos profissionalizantes de apicultura feitos através dos sindicatos rurais pelo estado do Rio Grande do Sul, muitas vezes feito pelo Senar ou, em alguns momentos, pela própria Emater do estado do Rio Grande do Sul que profissionalizam, né, produtores rurais ou pessoas interessadas. Na região de Tapera, já nesse ano, foi formado duas turmas, então nós temos cerca de mais de quase 40 novos apicultores e mais de 20 meliponicultores formados ali pelo Sindicato Rural de Tapera, né? Um abraço até para o nosso querido presidente ali do sindicato ali de Tapera. E foi isso é muito importante porque esses formandos, eles são pessoas que saem com o gás ou com a vontade de querer fazer a diferença. Né? Então, no próximo ano, o Encontro Abelheiro vem buscar cada vez mais se aproximar desse público, por isso ele traz as soluções de agricultura familiar, traz as soluções da oportunidade do artesanato. O artesanato ele nada mais é que uma combinação com o subproduto das abelhas. Então você usar a cera para fazer sabonete, para fazer velas aromáticas, para fazer entre outros produtos de cera. Também o mel, a transformação usando o mel como base de essência para sabonetes, para cosméticos. Isso é um artesanato e não deixa de. Isso fomenta a cadeia produtiva e gera riqueza para o produtor e para o criador. Ao mesmo tempo, também a gente quer aproximar o apicultor do produtor rural.
porque nenhum dos dois se beneficia num duelo, e sim os dois se beneficiam quando há um alinhamento. Veja só, hoje as abelhas ela aumenta a produtividade das lavouras, o produtor rural quer aumento de produtividade nas suas lavouras, enquanto a partir do o apicultor ele quer ter floradas para a produção do mel. Então é um ganha-ganha, o produtor ganha, o apicultor ganha e quem ganha sabe quem é? O ambiente. Não existe meio ambiente, existe um ambiente como um todo, nós vivemos em conjunto. E isso é algo que precisa ser debatido. Não existe duelo nesse universo da criação de abelha e da produção de alimentos. Existe uma aliança em conjunto que ambos têm que fazer e trabalhar, cada um no seu espaço, para que ambos tenham altas performances. Hoje a gente vê a busca já por produtores rurais para ter os seus próprios enxames. E muitas vezes os filhos dos produtores rurais estão indo fazer os cursos de apicultura para que eles possam ter as suas abelhas na propriedade, para que eles possam ter as performances nas suas lavouras. César, queria agradecer a sua participação. Se houver mais alguma coisa para destacar, fique à vontade. Queremos agradecer a parceria com a Rádio Planetário, com a Rádio Líder, grandes parceiros do Encontro Abelheiro, desde lá do início de 2023. Também agradecer a todos aqueles que vieram e participaram conosco no Encontro Abelheiro. Tivemos hoje cerca de 27 mil participantes. Nosso muito obrigado a você que ajudou a construir essa história do Encontro Abelheiro. Ao mesmo tempo, quero dizer para vocês, marca na tua agenda, 25, 26, 27 de setembro de 2026. Quarta edição do Encontro Abelheiro aqui em Carazinho, com muita novidade, com muita interatividade para o universo das abelhas. Esse ano a gente teve o primeiro hackathon, a primeira atividade de startups no Encontro Abelheiro, da história, acho que do universo das abelhas, algo que foi muito importante, onde é que a gente conseguiu desenvolver uma solução contra o roubo de colmeias. Então, para quem ficou mais interessado nisso, pode procurar nas redes sociais do Encontro Abelheiro, vai saber um pouco como é que foi o hackathon. E parabéns às nossas queridas abelhas por esse dia muito especial, esse patrimônio que é a abelha, não só para o Brasil, mas para o mundo. E como dizia Albert Einstein, se não existissem as abelhas, nós teríamos vida só por 4 anos. Eu acho que pelo o movimento que nós temos hoje de manejo de produção de alimentos, isso já se reduz a pelo menos 1 ano. Então, cuidamos das abelhas, criamos um ecossistema, plantaremos mais flores para que elas tenham alimento e para que elas possam gerar mais alimento para nos alimentar. Perfeito, conversamos com o presidente do Encontro Abelheiro, César de Souza, falando um pouco sobre o encontro deste ano de 2025 e também falando sobre o Dia Nacional da Abelha, a importância que ela tem para o nosso dia a dia. Continuamos a nossa programação.